Ver, ouvir, sentir. No nosso país, muitos são os questionamentos sobre direito, principalmente sobre direito familiar. E dentro do direito familiar, nós temos não sei se eu diria uma corrente, ou pelo menos um elo, que é o poder da família. Mas vamos conversar sobre direito familiar e poder familiar com o doutor Maurício Silva, advogado, nosso companheiro, e agradecendo, em primeiro lugar, doutor, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Chico Costa. É sempre uma honra participar do programa Ver, Sentir. Ver, Ouvir, Sentir. Ver, Ouvir, Sentir. E um programa que presta à sociedade piauiense, não somente piauiense, mas também um pedaço aqui do Maranhão, informação e conhecimento. E nesse hoje, dia de sábado, a gente tem uma grata satisfação de poder estar aqui para tratar a respeito do direito de família, em especial falando sobre poder familiar. Quando nós falamos de direito de família, doutor, esses direitos da família têm sofrido algumas modificações. O senhor poderia apontar algumas dessas modificações e até que ponto elas são benéficas ou são prejudiciais? Chico, na verdade, o direito, ele, como se bem conceitua, ele é fato, norma, ele é gerado, aliás, dos fatos sociais, né? A partir daí, ele é normatizado para que possa normatizar as relações entre as pessoas. E, como assim sendo, o direito de família também, a gente percebe uma evolução, poderia dizer assim, uma evolução, ou a transformação dessa agregação de pessoas que se unem para conviver em conjunto, né, que é a própria família. E nós vemos nos últimos tempos, na atualidade, outras formas de família sendo constituída. Eu penso e entendo que a principal mudança, a principal inovação do direito de família se refere às novas formas de família que têm se apresentado na sociedade. E o direito ele precisa acompanhar essas mudanças. Ou seja, estrutura da própria família. É, uma nova estrutura da família. Você falou, me perguntou sobre que benefício isso poderia prestar ou dar à sociedade. Isso. A meu modo de ver, ainda é muito cedo para que a gente possa dizer se realmente essas novas estruturas, essa nova acepção de família, se ela realmente será benéfica, né? Nós veremos em décadas para frente como vai estar se organizando e que benefício trará para a sociedade. Isso não é uma crítica que eu faço, mas, na verdade, é meu ponto de vista que ainda é muito cedo para que a gente possa falar. Mas o importante é que família é um conjunto uma reunião de pessoas que se unem para constituir patrimônio, para viver em harmonia no meio da sociedade. Bom, quando nós falamos em meio de sociedade, doutor, recentemente foi aprovado uma mudança no direito dos pais, né? Naquela história, quando nasce uma criança, o pai tinha direito de 5 dias, agora há uma modificação que terão direito a 20 dias. Mas isso depende, né? Tem que ter uma espécie de convênio. Como é que é isso, essa estrutura aí? Na verdade, é uma mudança realmente nova, que concede também ao pai o direito de que ele possa ter 20 dias de licença. Anteriormente era de 5 dias e a partir de agora esse direito passa a ser de 20 dias. Mas realmente, como você bem falou, depende do cadastro daquela empresa ao programa, né, que fala sobre a questão que trata a respeito do direito do trabalho. Bom, quando falamos de direito do trabalho, é importante que a família tem que ser levada em conta sempre, né? Sempre. Por isso que eu sempre digo aqui, eu sou o filho da dona Filomena, o Chico Costa, porque para mim a família é essencial. E dentro dessa estrutura familiar, doutor, o senhor está desenvolvendo uma tese, o objetivo é mestrado, a tese que fala sobre o poder familiar. Como nós poderíamos inserir esse poder familiar dentro do direito de família? Na verdade, o direito de família
é algo que muito me interessa, o estudo a respeito do direito de família e em toda a sua extensão, né? Direito de família, a gente poderia tratar aqui como gênero, e existe a subdivisão daquilo que é direito de família. E entre essas subdivisões, nós falamos aqui do poder familiar, né? Que é o exercício e a competência do poder que tem os pais sobre os filhos. Então, desde a própria academia e hoje, na minha especialização em direito civil, me interessou me debruçar para responder algumas inquietações que eu tenho a respeito do poder familiar. Em especial, né, e respondendo, aliás, a sua pergunta, que é uma especialização, é uma pós-graduação que eu estou fazendo em direito civil e que me interessou estudar para responder algumas inquietações sobre o poder familiar, em especial, Chico, no que concerne a competência ou a obrigação dos pais no que se refere a educar e criar, que eu entendo que pela experiência que eu tenho como advogado, em especial trabalhando junto com a assistência social, a gente verifica que esse exercício do poder familiar no que se refere a educar e criar, ele está hoje bastante fragilizado. Nós vemos que muitas das vezes em algumas palestras, em algumas conversações com algumas pessoas que chegam até nós percebemos as pessoas dizer que eu não posso educar meu filho porque a lei me proíbe ou me inibe de educar meu filho, de dizer para o meu filho como que ela deve proceder na formação dela social, na formação dela, da própria personalidade dela. Então a gente vê pais dizerem isso, que hoje elas não podem mais exercer a obrigação dela de educar os filhos, enquanto que na verdade a lei, né, o Código Civil, ele diz muito pelo contrário, ele diz que é obrigação dos pais. Então a minha inquietação nessa pesquisa, no estudo que eu faço, é tentar entender melhor de onde se origina, de uma forma científica, para resposta científica, de onde se origina o que as pessoas estão tentando justificar para dizer que não é obrigação dela de cuidar e educar dos próprios filhos. Bom, doutor, é fácil e a gente consegue constatar com naturalidade uma mudança de estrutura das famílias. Os computadores, televisores, essa parafernália eletrônica que prevalece. Muitas vezes também os pais têm que trabalhar bastante. O ECA diz que criança não pode trabalhar, que lugar de criança na escola. Esses fatores nós poderíamos apontar como fatores positivos ou fatores que em alguns aspectos são negativos? Eu diria que é relativo. Relativo. Eu diria que é relativo, porque tanto as próprias redes sociais, como a internet, ela pode ajudar, como também ela pode atrapalhar. Mas o mais importante, Chico, é que a obrigação do pai não pode ser substituída nem pelas redes sociais, nem pela mídia, nem pela internet. A obrigação de educar os filhos, ela é uma obrigação dos pais. Veja que a própria Bíblia Sagrada, e eu não estou falando aqui de religião, estou falando do que diz a própria Bíblia Sagrada, isso para quem é cristão, que o salmista ele escreve assim, que os filhos eles são a herança do Senhor e é uma recompensa que ele dá aos pais. Aí vem no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, vem uma passagem muito interessante que eu entendo que ela se repete no Código Civil. Ela diz assim, que os pais devem ensinar os filhos, devem educar os filhos, que devem orientar o caminho que os filhos devem andar, para que ainda quando idoso, ele não se esqueça. Quer dizer, é dos pais. Os pais, eles não podem, por exemplo, achar que eles estão encaminhando os filhos para a escola e aí a responsabilidade dele, ele repassou para a escola. A escola, ela ajuda na educação, ela ajuda na formação
da vida social da pessoa, do conhecimento, mas ela não pode ser substituída. Os pais, você é professor, você sabe disso, que os professores, eles não podem carregar esse ônus, essa responsabilidade de formação da pessoa. Essa obrigação é dos pais. Elas não podem, por mais que os pais tenham hoje uma vida muito corrida de trabalho, de que eles possam passar o dia todo ocupado, mas eles não podem deixar abdicar desse direito, porque muitas das vezes ele vai passar a vida inteira trabalhando, deixando os filhos a responsabilidade de alguém, e o filho na idade de 12, 13, 14 anos, ele já não vai ter mais autoridade sobre o filho, e ele vai perguntar, mas o que foi que eu fiz? Ele disse, não, você não fez, você deixou de fazer. Essa semana eu estava fazendo uma palestra, doutor, e lá o palestrante enfocou o seguinte tema, ele fez a seguinte colocação, né? Que quem educa uma criança é a família. A escola é o local onde ele vai ter a sua formação, né? Formação intelectual. Claro que também faz parte desse processo educacional, sim, mas o eixo fundamental seria a família, a estrutura é familiar, né? A base. Eu me lembro, Chico, e as pessoas costumam dizer muito isso precisa ser trabalhado. As pessoas sempre dizem assim, no meu tempo era assim, né? No meu tempo, meus pais assim faziam e deveria ser assim. Mas a pessoa tem que entender que o tempo passou, né? Hoje nós estamos em um outro momento da história e nós não podemos mais ficar sempre de lembrança de dizer no meu tempo era assim. Por exemplo, no meu tempo, quando meu pai dizia alguma coisa para mim, ele dizia, faça assim. Aí eu perguntava para ele, papai, mas por que é assim? E eles, pronto, eu vou lhe explicar para que você não tenha mais dúvida de por que é assim. É assim porque é assim. Assim porque é assim. Porque é assim. Aí eu olhava para eles, pronto, papai, está explicado então, eu agora entendi por quê. Mas só que hoje, infelizmente, os pais realmente, eles precisam se ocupar de sentar com os filhos sem perder de vista que, embora ele explique, ele não convença, mas que a autoridade é dos pais. A história dos valores, doutor. Esses valores, o senhor está falando que os tempos são outros. Sim. Aí vão ao princípio, aquela história do respeito, da valorização ao próximo, do respeito ao mais velho. Essas modificações, no meu ponto de vista, elas são prejudiciais. Sobre o que diz a lei nesse sentido, o que o senhor, como advogado, como alguém que entende dessa área jurídica, poderia dizer? Essas modificações, apesar de toda a evolução, elas podem ser prejudiciais a uma estrutura social ou podem ser benéficas? Na verdade, assim, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, porque até aqui nós estamos falava sobre uma obrigação moral, sobre uma obrigação mais de cunho moral. Mas, no entanto, a lei também fala sobre essa obrigação dos pais. E isso não mudou. Veja que o Código Civil, para ser bem preciso, no artigo 1604, ele vai dizer que compete aos pais, quer dizer, é obrigação dos pais, a obrigação de dirigir-lhes a educação e a criação, que é o objeto daquilo que eu tenho procurado pesquisar. Mas é obrigação, é competência dos pais também ter os filhos em sua companhia, conceder-lhes ou negar o consentimento para se casarem, né? Também de nomear tutor, representá-lo até os 16 anos e assisti-los, representá-lo até os 16 anos e assisti-los após os 16 anos, até ele completar 18 anos. Então, é uma obrigação constitucional, Chico, é uma obrigação legal e do próprio Código Civil. Se você ler no ECA, você vai encontrar no artigo, principalmente no artigo 22, que vai dizer que a educação da criança é incumbência dos pais. Se você vê também na Constituição Federal, no artigo 227, você vai ver também dizendo que é obrigação dos pais. E o Código Civil de 2002 também fala que é obrigação dos pais. Pois é, nós estamos conversando com o doutor Maurício Silva, né? Ele falando sobre poder familiar, que está dentro do direito de família, e ele focou um pouquinho o ECA, e daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre tudo isso aqui no Ver, Ouvir, Sentir.
ouvir, sentir.